Boa tarde, leitores da Fórum. Hoje foi um dia muito complicado lá no Equador. Teve estado de exceção declarado pelo presidente depois de grandes manifestações sendo realizadas nas ruas, convocadas por estudantes, por trabalhadores. E para entender um pouco desse cenário, a gente convidou o analista internacional Amari Chamorro. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre todo esse processo, o que está acontecendo no Equador nesse momento e como é que chegou a esse ponto também. E é isso. Então, Mauri, queria que você começasse falando o que aconteceu no dia de hoje. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, conversando para toda a audiência da revista Fórum. Bom, o que aconteceu foi aquilo que a gente sempre conheceu da fórmula do fracasso, né? O FMI em 120% num só dia, um volume de demissão tremendo de funcionários públicos, de diminuição da qualidade dos serviços na área da saúde, da educação. Há um perdão de mais de 4 bilhões de dólares de dívidas de grandes empresas, né, que devem, porque a gente sempre em todos os lugares é igual, né, devendo para o INSS, devendo imposto de renda, e as empresas acabam recebendo um perdão do Estado equatoriano. Porém, o custo desse financiamento basicamente é da população mais carente, né? Sempre a economia num modelo capitalista, como é o caso do Equador, acaba implementando essas ações de política econômica neoliberal, fazendo com que a população mais pobre, mais carente, seja aquela que tenha que pagar o custo de endividamento do país. Coisa que não seria necessária, né? O Equador, que é um país membro da OPEP, exportador de petróleo, não requeria, a sua economia não precisava ter feito esse tipo de endividamento. Porém, a receita da chegada desse modelo neoliberal, né, da restauração conservadora, alguns falam, que é a chegada do Lenin Moreno à presidência da República, do Macri, desses presidentes de direita que estão no nosso continente. Então, para contextualizar melhor, o Lênin ele vem eleito pelo correísmo, né? E Exatamente. como é que foi esse rompimento, né? Porque hoje, por exemplo, o Rafael Correia ele foi às redes, né? Criticar as medidas do Lênin que estão sendo pautadas nos protestos. Então, como é que foi esse rompimento e como é que chegou a esse ponto? O Lenin Moreno, na verdade, mais do que um traidor, ele foi um infiltrado, né? Lenin Moreno, depois que chegou à presidência da República, isso também se fez público, se descobriu os laços que ele tinha com a Embaixada dos Estados Unidos e como o seu entorno era uma série de operadores dos Estados Unidos no país, que não só trabalhavam para desestabilizar governos de esquerda dentro do Equador, porém também na nossa região. Então, Lenin Moreno fingiu ser um continuador das políticas econômicas, sociais, inclusão econômica e social do presidente Rafael Correa, né? Ele se fez como um legítimo defensor da Revolução Cidadã, né? Que é o nome do movimento de esquerda do Equador. E depois de ganhar a presidência da República, ele rompe com o Equador, ele rompe com toda a promessa de campanha, mas porém ele rompe em tudo, né? Não é que algumas coisas ele divergia do presidente Correa, não, ele simplesmente mudou 180 graus absolutamente todos os compromissos que ele tinha com o país, que o elegeram, porque ele foi eleito por ser correísta, por ser continuidade do presidente Rafael Correa. E ele se aproximou imediatamente à Embaixada dos Estados Unidos e começou por exemplo, entregou Julian Assange, que era um exilado, uma pessoa protegida, né, pelo Estado equatoriano, perseguido pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Inglaterra. Ele permitiu a volta das forças militares dos Estados Unidos, a DEA, o FBI também, a operarem dentro do Equador, coisa que já não poderia ter acontecido mais. Ele sobreendividou o Estado equatoriano, rompendo aí sim um artigo muito específico da Constituição equatoriana que não permite um endividamento de mais de 40% do PIB do país. Então, ele realizou uma série, e aí, né, o principal de tudo, que a gente conhece muito bem no Brasil também, é a questão do lawfare. Ele iniciou um processo de perseguição política contra todos os funcionários do presidente Rafael Correa e principalmente contra o presidente Rafael Correa, que nesse momento tem mais de 50 processos, entre processos penais e civis,
civil, né, por exemplo, de má gestão de recursos públicos ou de decisões que contrariam a Constituição, até, inclusive, ele quer ser julgado, eles estão tentando acusar o presidente Correia de crime de lesa humanidade, por supostamente ter participado e ter coordenado o sequestro de um equatoriano na Colômbia. Então, tudo isso porque o presidente Correia ainda é o grande líder do Equador, nas pesquisas, ele ganharia qualquer eleição contra qualquer candidato no primeiro turno. Então, o presidente Correia tem muita força, teria capacidade de ganhar uma eleição, então ele se transforma, obviamente, como o presidente Lula no Brasil, um problema para a direita equatoriana que tenta implementar essas políticas públicas e econômicas que nascem no FMI. Então, agora, o presidente Correia está impedido de voltar ao Equador, impedido de participar das eleições, justamente por toda essa perseguição política. O vice-presidente da República, Jorge Glass, que era o vice-presidente do presidente Rafael Correa e do Lenin Moreno, ele está preso por um caso que é praticamente copy-paste do julgamento do presidente Lula, né, que é o caso do apartamento. Ele também está sendo acusado por uma coisa muito parecida no Equador. Ele está preso já há 2 anos, cumpriu ontem, inclusive, 2 anos dele estar detido de maneira ilegal. É absurdo. Ele, por exemplo, foi condenado por um código penal anterior ao do julgamento. É como se ele fosse condenado retroativamente. Então, imagina, é como se um casal se divorciasse e eles fossem presos, porque em 1700 no Brasil não poderia existir divórcio. Então, é mais ou menos o que fizeram com o Jorge Glass. E mesmo com isso, perdão, nas últimas eleições, mesmo com isso tudo, houve uma vitória do correísmo, né? Na verdade, não havia naquele momento eleitoral uma perseguição, né? No momento que se elegeu o Lenin Moreno, havia uma aliança, né? Apesar do Lenin Moreno ter Mas nas municipais nas municipais, sim, onde praticamente o correísmo participou, ganhou dois dos 3 principais estados do Equador, né? Que aqui não são estados, são províncias. Se ganhou em Quito, né? A província de Pichincha, e Manabí, que a capital é Porto Velho, são os 2, o segundo e o terceiro colégio eleitoral do país. Ganharam a eleição em muitos vereadores em todo o país. Isso contando que a Revolução Cidadã perdeu o partido. O que o Lenin Moreno, quando chegou à presidência da República, ele deu, junto com o Conselho Nacional Eleitoral, que no Brasil seria o Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu o partido e ficou com o partido. É como se no Brasil destituíssem toda a direção do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, e entregassem o partido, né, o seu registro eleitoral, os seus recursos, as suas sedes, todo o seu capital fosse entregue, por exemplo, ao PSDB. Foi exatamente o que aconteceu. Então, eles entregaram o partido ao PSDB. Então, o presidente Correia, a Revolução Cidadã, não tinham mais como se candidatar. E eles fecharam um acordo com um partido muito pequeno, de centro-esquerda, que permitiu lançar uma série de candidatos e praticamente ganhar as eleições aqueles que puderam participar. Então, há uma força política. O presidente Correia tem uma intenção de voto, o piso do presidente Correia é de 35%, que é muito elevado, já que no Equador você ganha uma eleição em primeiro turno com 40%, com mais de 40%. Então, Lenin Moreno sabe, a direita equatoriana sabe, eles sabem que não há como ganhar eleitoralmente do presidente Correia em nenhuma conjuntura. Então, é necessário iniciar um processo de perseguição para impedir que o presidente Correia possa ser candidato. Além disso, há mais de 100 funcionários públicos, entre ministros e funcionários do segundo e terceiro escalão, que tiveram que sair do país porque eles estão sendo perseguidos pelo governo do Lenin Moreno, que criou uma máquina, através da Contraloria, de acusações penais de uma suposta má gestão do erário público. Então, a gente pedindo asilo no México, na Venezuela, na Espanha, em diversos países da América Latina, na Bolívia, porque eles são perseguidos para tentar desmantelar essa força política que o presidente Rafael Correa tem no país, porém não conseguiu. Agora, só aclarando uma coisa, hoje o que aconteceu no Equador, milhares de pessoas saíram às ruas se manifestar contra as medidas econômicas do Lenin Moreno, mas não foi a Revolução Cidadã, não foi o partido do presidente Rafael Correa que saiu, não foram os militantes da Revolução Cidadã, saiu a população equatoriana, saíram os de direita, de esquerda, os ricos, os pobres, todo mundo saiu à rua em todas as principais capitais do país, paralisaram o país durante o dia inteiro, e isso não vai parar, porque eles querem derrogar, ou seja, querem derrubar essas leis
que criaram uma reforma institucional profunda, permitindo um abuso do poder econômico. Por exemplo, o Brasil, no Equador, do ano passado para esse ano, alguns bancos tiveram um aumento de lucro de 70%. É absolutamente fora do normal isso. E você tem um perdão da dívida de mais de 4 bilhões de dólares, porém você cria uma dívida nova de 10 bilhões. Não faz sentido, a matemática não justificaria o que está acontecendo. E quem pagaria a conta são as pessoas mais vulneráveis, como eu tinha falado no começo da entrevista. Então, a população saiu à rua. Lenin Moreno conseguiu fazer com que, inclusive, aqueles que o apoiavam, que é um pequeno grupo da população, saíssem para se manifestar contra o governo, que basicamente está entre a cruz e a espada, porque o FMI obriga agora, já depois de assumido o compromisso de um contrato do governo equatoriano com o FMI, tem que cumprir essa série de reformas do país, e a população agora está na rua para não permitir que essas reformas sejam implementadas. Então a situação do presidente Lenin Moreno é muito difícil agora. É isso que eu queria perguntar também. Como é que é a sustentação do Lenin Moreno nesse momento, né? E se há algum precedente nessa declaração de estado de exceção, pelo menos recente? Não, o estado de exceção não aconteceu antes por algum tipo de manifestação política, né? Durante o período da Revolução Cidadã. Se a gente voltar um pouquinho ao passado, antes da chegada do presidente Rafael Correa, o Equador tinha índices de desenvolvimento humano comparáveis ao do Haiti, ou dos países mais pobres da África. O país era miserável, não havia infraestrutura, as pessoas sequer tinham RG. A grande parte da população equatoriana não tinha nem RG. Não existia como um país, não existia uma instituição, nada. O país era um espaço entre a Colômbia e o Peru. E a política econômica sempre foi muito radical, muito pró-FMI. Então, durante os 10 anos anteriores à Revolução Cidadã, o Equador derrubou, a cada 1 ano e meio derrubava um presidente. Chegou a ter 7 presidentes em 10 anos. E depois da chegada do presidente Rafael Correa, basicamente nunca mais houve uma grande mobilização contra o governo, que tivesse capacidade de derrubar o governo. O que existia, e é comum, era a mobilização da direita e de alguns setores muito ligados a essa direita, setores sociais, são essas organizações, essas ONGs que de alguma forma são financiadas por bancos ou por as grandes fundações americanas ou europeias, que acabavam organizando manifestações muito pequenas, juntando 1.000 pessoas, e a Revolução Cidadã levava 50 mil pessoas na porta do palácio. Então, obviamente, havia uma diferença muito grande. Então, nunca foi necessário convocar um estado de exceção. A única vez que isso aconteceu foi quando houve um terremoto no Equador, no começo de 2016, houve um terremoto muito forte, de quase 8 pontos de escala Richter, que destruiu uma província inteira, e também entrou em erupção o vulcão Cotopaxi, que é o maior vulcão do mundo em atividade. Então, as duas coisas aconteceram no mesmo período, então, obviamente, havia uma necessidade mais de emergência, de segurança da população, mas não por uma manifestação popular. Então, é muito raro a população, e os jovens equatorianos, a população abaixo de 25 anos, que é quase a metade do votante, abaixo de 35 anos, que é quase a metade dos votantes, dos eleitores do país, não sabem o que é uma greve geral, não sabem o que é a polícia e o exército na rua, porque nesse momento o Palácio Presidencial, onde está o Lenin Moreno, está cercado pelo exército para as pessoas não chegarem perto do palácio, porque há uma mobilização muito grande em Quito, tentando chegar no Palácio Presidencial para reclamar e para o Lenin voltar atrás. Eu acho, e aí a minha leitura, conhecendo muito bem o país, que se o Lenin não mudar a sua proposta, e eu acho que vai ser muito difícil ele mudar, ele não chega a dezembro. Lenin Moreno não tem apoio popular. Ele não tem nenhum apoio popular. Ele substitui o apoio popular com o apoio das empresas de comunicação, muito parecido com o que tinha o Temer, né? Você tem um controle do Congresso Nacional, você tem o apoio das empresas de comunicação e você tem o total controle da justiça funcionando para aqueles setores políticos que ameaçam o teu poder, que é muito fraco. Por quê? Porque você não tem apoio popular. E o presidente Correa é absolutamente o contrário. Tem amplo apoio popular, não tem apoio, obviamente, dos meios de comunicação, porque um candidato, nunca a esquerda vai ter nenhum tipo de apoio mediático, e também é perseguido pela justiça equatoriana. Bom, a gente está com o tempo já um pouco apertado, então eu queria te perguntar, ao mesmo tempo que o Equador passa por toda essa ebulição,
no Peru, que é do lado, está Exato. também com uma situação muito complicada. Você vê alguma relação entre os dois casos? Uma questão pode influenciar na outra? Enfim, se é um É um, paralelo, né? eu diria, o único paralelo que poderíamos fazer é que os dois países fazem fronteira um com o outro, porque a situação é muito diferente. O que aconteceu no Peru foi o presidente Vizcarra, ele fechou o Congresso Nacional e convocou eleições. Isso não é um golpe de Estado. Eu vi alguns membros da imprensa brasileira falarem que houve um golpe de Estado no Peru. Isso não é verdade. O artigo 134 da Constituição do Peru permite que o presidente feche o Congresso e convoque eleições, não para o Congresso apenas, também eleições presidenciais. E isso, existe um parâmetro para que ele possa implementar, e isso aconteceu. O Congresso, ele paralisou uma série de votações de propostas de lei e também a votação para eleger os ministros do STF peruano, e aí o presidente viu que houve um bloqueio do funcionamento da pauta do Congresso, então ele convocou a eleição, e isso ele poderia ter feito. O presidente, ele é de direita, e o Congresso peruano, ele é absolutamente controlado pela Keiko Fujimori, que é a filha do Alberto Fujimori, que é o ex-presidente acusado de genocídio no Peru e condenado a mais de 20 anos. Então, a Keiko, que está presa por corrupção, tem o controle do Congresso, que paralisou o funcionamento do país para tentar permitir que esse Congresso elegesse juízes para o STF peruano, para poderem, que esses juízes teriam que julgar no começo do próximo ano uma espécie de um habeas corpus que liberaria não só a Keiko, porém o Alberto Fujimori também. Então, a situação é diferente. O que aconteceu no Equador não é uma questão partidária, não é uma resposta da esquerda, não é uma resposta das organizações sociais ou dos sindicatos. É uma resposta absolutamente orgânica das ruas, pessoas de todos os setores políticos, de todos os credos, saíram à rua reclamar contra o Lenin Moreno. E no Peru você não tem uma mobilização social nem a favor do presidente, nem a favor do Congresso. Então você tem aí uma crise institucional que, na verdade, já está solucionada, porque as Forças Armadas apoiaram a decisão do presidente Vizcarra, que é um homem de direita também, corrupto também, muito denunciado, tem um histórico não só dele, da sua família, de corrupção. E no Equador você tem uma mobilização social contra a implementação de um pacote econômico que vai prejudicar a população equatoriana. Só para encerrar, então, alguns deputados da Revolução Cidadã, eles sugeriram uma morte cruzada, né, que seria a renúncia do parlamento e renúncia do presidente. Há um panorama de eleições gerais pela frente? Olha, e aí, esse é outro paralelo, perdão, cometi uma falha, e você tem razão. Há um paralelo, sim, entre o Peru e o Equador. No Equador, você também, o presidente, o executivo e o parlamento também podem convocar uma morte cruzada. O que é isso? O parlamento destitui o presidente da República e automaticamente se convocam eleições nacionais, né, tanto para presidente como para o parlamento, assim como o presidente pode fazer o contrário. Então, a bancada da Revolução Cidadã pediu a morte cruzada nesse momento. Porém, a bancada da Revolução Cidadã, que ganhou a maioria do Congresso na eleição passada, um setor muito grande ficou com o Lenin Moreno, a troca de... A gente sabe, né? Aquele balcão de negócios que se transforma no parlamento quando é dirigido por um governo de direita. Então, você não tem a total da votação no Congresso para chamar, nesse momento, uma eleição antecipada. Porém, as manifestações sociais no Equador, historicamente, sempre são muito fortes. Quase sempre, quando a população sai para a rua do jeito que saiu hoje, cai o presidente da República. Antes não existia esse mecanismo. Com a Revolução Cidadã, depois da Constituição de 2008, que nasceu dentro do processo da Revolução Cidadã, liderado pelo presidente Rafael Correa, se construiu um mecanismo de adiantar eleições e fazer essa morte cruzada. Então, há uma possibilidade, sim, não por decisão da bancada da Revolução Cidadã, mas sim por uma pressão social, obrigar o Congresso a convocar eleições, e aí, nesse caso, inclusive se fala de uma nova Assembleia Constituinte. Sem dúvida, isso permitiria a volta do presidente Rafael Correa, ele voltaria à presidência da República, sem dúvida alguma. Bom, muito obrigado, Mauri, muito obrigado pelas explicações aqui. Realmente uma questão muito complexa, né, que provavelmente vai continuar conversando sobre essa pauta. Então era isso, eu queria agradecer a quem assistiu a gente aqui hoje e vamos continuar acompanhando o que está acontecendo no Equador. Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos e a todas.